tudo bem? Hoje nossa aula é sobre porcentagem, do latim percentum, e quer dizer porcento. Ou seja, estamos trabalhando aí sobre uma razão de 100. Lembra, a razão é uma divisão, ou seja, estamos dividindo por 100, certo? Sempre estaremos trabalhando com o inteiro dividido em 100 partes quando estamos falando de porcentagem. Porcentagem ou percentagem, como também é conhecido, também é uma palavra correta, embora menos utilizada, ela é usada para calcular descontos, acréscimos de preço, lucros, certo? É uma palavra assim, muito usada no dia a dia, o conceito de porcentagem é muito utilizado, a gente ouve nos noticiários, quando vai numa loja, às vezes em momentos que está acontecendo promoções, descontos, às vezes já avisa, toda loja com 60% off. Então, tem aí bastante situações em que a gente vê a porcentagem. É interessante a gente saber ali, de uma forma simples, como calcular rapidamente o que de fato significa para nós em termos de valores isto. Pensa assim, porcentagem é uma fração em que o denominador é igual a 100, certo? Lembra sempre disso. É 10%? O que isso significa? Pensa na fração 10 sobre 100, certo? Teu denominador foi dividido em 100 partes e você está utilizando apenas 10 partes. Isso é 10% de alguma coisa. É 25%. Pensa na fração 25 sobre 100, tá? Teu inteiro foi dividido em 100 partes e você está utilizando 25 partes. Então, é importantíssimo, tá? O conceito de fração estar bem construído, bem claro na sua mente, para você compreender a porcentagem. Olha o exemplo que nós temos aqui, então. 5% é o mesmo que 5 sobre 100, quando nós falamos da fração. Lembra que toda fração pode ser escrita também na forma decimal, 5%. Quando eu escrevo na forma decimal, eu olho ali que o denominador foi dividido em 100 partes, 100 centésimos. Logo, o meu número decimal será 5 centésimos. Ou posso dividir 5 por 100, certo? Lembra que quando eu faço divisões por 10, por 100, por 1000, por milhão, a minha vírgula vai ser deslocada para a esquerda, tantas casas quanto eu tenha zeros nesse número. Se eu estou dividindo por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Se eu estou dividindo por 100, a vírgula desloca 2 casas para a esquerda. Se estou dividindo por 1000, a vírgula deslocará 3 casas para a esquerda, certo? Então, aqui a gente já relembra aí um pouquinho da nossa transformação da fração no número decimal. Então, 5 centésimos, eu vou escrever 0,05. Tenho 2 zeros no número 100, minha vírgula deslocou 2 casas para a esquerda. E isto é igual a 5%. Ali nós temos o numeral e o símbolo da porcentagem. O símbolo para representar uma porcentagem é este aqui, como nós já vimos e como a maioria de vocês já conhecem, certo? E é importante lembrar que ele sempre deve ser precedido pelo número, senão aqui a gente tem apenas o símbolo. Então, se é 5%, o número vai antes do símbolo, certo? Exemplo, 5%, o numeral e o símbolo, e como que a gente faz a leitura? 5%. Ok, aqui é tranquilo, né? Só para deixar bem certinho aí na sua mente, na sua memória. Digamos que você vá a uma loja no shopping e encontre um produto com desconto de 5%. Seu custo inicial era de R$50. Esse desconto de 5% corresponde à divisão do preço inicial por 100, tomando 5 partes. Lembra, sempre será uma fração cujo denominador é 100. O inteiro foi dividido em 100 partes. O que é o meu inteiro aqui? O valor do produto. O valor do produto é R$50. Logo, eu vou dividir R$50 em 100 partes e pegar 5 partes disso. Uma forma bem clara disso ficar assim na nossa mente, tem aqui, olha só. Quanto que é 5% de 50? Bem, nós fazemos o quê? Uma multiplicação. Nós multiplicamos o percentual que nós queremos descobrir pela fração, colocando o valor inteiro no numerador e o denominador sempre será 100. Estamos falando de porcentagem, o denominador é 100, sempre. Para ficar mais fácil esse cálculo, você pode inverter.
coloca o teu percentual em cima do 100. Eu quero saber quanto que é 5%. Então, você pode transformar essa fração, certo? No decimal dela. Não vai ficar tão bonitinho o número aqui, tá? Mas dá pra gente entender rapidinho. O número fica pior do que eu pensei, gente. 0,5. Se eu já transformar isso aqui em decimal, tá? E multiplicar o 0,05 pelo 50, você já vai chegar na mesma resposta que nós vamos chegar aqui embaixo depois. Quando você vem aqui agora e manipula algebricamente, né? 5 vezes 50, 250. Teu denominador permanece, agora você tem 250 sobre 100, ou seja, você tem aqui uma divisão, 250 dividido por 100. Lembra quando nós estamos dividindo por 100, a vírgula do número inteiro, que sempre está aqui, voltará 2 casas. Ou seja, 250 dividido por 100 é 2,50. Se você pegar aí na sua calculadora e fizer 0,05 vezes 50, estou dizendo na calculadora para ser mais rápido, né? Mas pode fazer analiticamente aí no caderno também. Pode fazer manualmente. Você também vai encontrar 2,50. Então, quando eu penso 5%, mentalmente coloca já sobre a fração 5 sobre 100. Lembra que 5 sobre 100 vai virar 0,05. E se você já faz aí de cabeça 0,05 vezes 50, você já chega em 2,50. Por que eu estou querendo te ajudar a fazer isso de forma rápida? Para você usar na sua vida prática. Você vai comprar lá um jogo da Xbox que você estava esperando e você chega lá na loja, ele está R$180. Mas você tem 15% de desconto. Se pagar à vista. 180, 15% de desconto. E agora, quanto que é isso? Lembra que 15%, se você colocar assim na forma fracionária, você vai ter 15 sobre 100. Ou seja, a tua vírgula vai voltar 2 casas. Você vai ter 0,15 vezes 180. Coloca isso e calcula e você vai ter ali rapidinho quanto que vai ser o valor do desconto. R$27 de desconto. Olha que legal. Você ter um desconto desses e saber realmente de quanto é o desconto. É interessante você saber fazer esses cálculos aqui, de uma forma bem rapidinha. Entender porcentagem é fundamental para o dia a dia. Na hora de abastecer um carro flex, você deve se perguntar, devo abastecer com álcool ou gasolina? Isso aqui é uma realidade no dia a dia de todos os motoristas quando vão abastecer e o seu carro é flex. O que significa isso? Um carro que pode ser abastecido tanto com gasolina quanto com álcool. Só que tem um detalhe. A gasolina, ela dá um rendimento maior do que o álcool, 30% a mais do que o álcool. Olha só a forma como está aqui na situação matemática. Considerando que o rendimento do álcool equivale a 70% do rendimento da gasolina e que a mesma custa, tá em média, né, pessoal? Aqui na cidade onde eu moro, ela tá R$4 agora. Custa R$4 por litro. Até quanto o álcool pode custar por litro para que seja mais econômico abastecer com álcool? Ou seja, já que o álcool dá um rendimento 30% menor do que a gasolina, para ser vantajoso abastecer com álcool, ele tem que estar custando uma diferença maior de 30% do preço da gasolina. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente calcula? Vamos lá. Olha só. Quanto que é 70% de R$4? Certo? O álcool tem que estar custando menos do que isso, menos do que 70% de R$4. Senão não compensa abastecer álcool, porque daí você vai rodar menos do que com a gasolina. Pensa assim, se você rodaria 100 km com gasolina, você vai rodar 70 km com álcool. Ou seja, ele tem que então estar compensando no preço para valer a pena você abastecer o seu veículo com álcool. Mas então vamos lá, quanto que é 70% de R$4? Já que a gente está trabalhando com o exemplo do preço da gasolina a R$4. Lembra que você pode fazer assim, 70 vezes 4%, ou seja, teu percentual vezes o valor total no numerador, denominador sempre será 100. Fica mais fácil, a maioria das pessoas preferem pensar colocando o percentual em cima da fração. E queridos, perceba esse sinal de igualdade aqui no meio. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Por que é a mesma coisa? Porque nós temos uma multiplicação. E lembra que a ordem dos fatores não altera o produto, regra da multiplicação.
Portanto, nós podemos inverter sem problema nenhum. Matematicamente está 100% correto, tá? Então, nós podemos fazer essa inversão. E a maioria das pessoas que eu conheço preferem colocar o percentual aqui em cima. Quanto que é 70%? Você está dividindo 70 por 100, 2 zerinhos, volta 2 casas, 0,70 vezes 4, 0,7 vezes 4. Ou você pode continuar aqui, multiplica o 70 por 4, que dá 280. Ó, se você fizesse aqui também, ó, 70 vezes 4, também daria 280, certo? Então, aqui há uma igualdade, porque os dois vão dar 280 sobre 100. Quanto que é 280 sobre 100? Lembra? Está dividindo por cento, a vírgula vai voltar, 2 casas, 2,80. Ou seja, se o valor do álcool for menor que 2,80, poderíamos dizer que ele tem que ser de 2,79 para baixo. Porque se ele for 2,80, ele vai dar o mesmo rendimento que a gasolina a R$4, certo? Então daí é só uma questão de opção. Eu prefiro por gasolina ou eu prefiro por álcool. Eu, inclusive, como motorista, prefiro abastecer com a gasolina do que com o álcool, se eles estiverem no mesmo preço. Mas, né, daí vai da sua preferência. Agora, se ele estiver 2,79 para baixo, daí já há uma compensação financeira em abastecer com álcool, porque você terá o mesmo rendimento da gasolina, no entanto, um custo menor. Então, de 2,80, quanto mais barato ele estiver aqui, mais compensará você abastecer com álcool, certo? São problemas como esse com os quais nos deparamos e percebemos que a porcentagem é muito importante em nossa vida. Queridos, uma aulinha aí de porcentagem, tá? Nas próximas videoaulas aí a gente coloca mais exemplos, situações, problema, como resolver, usando a porcentagem. Tem várias formas, aqui eu só dei um exemplo aí simples de como a gente utilizar a porcentagem, mas existem vários exemplos, várias formas de utilizar. Então, nas próximas aulas aí a gente vai trabalhando mais exemplos. Ela é muito utilizada em concursos, Enem, vestibulares, tanto das universidades mais concorridas como as nem tão concorridas assim. Caem muitas questões com porcentagem. E a lógica matemática se utiliza muito também da porcentagem para resolver situações e, principalmente, ela está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas compras, nos nossos lucros, certo? Então é um conteúdo matemático aí muito, muito importante para você conhecer, para você saber utilizar, para ele te beneficiar ainda mais. Beleza, queridos? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, que seja muito útil para a sua vida, tá bom? Um beijo e até a próxima!